Boa tarde a todos. As minhas boas-vindas a quem está desse lado. Obrigada por terem vindo. Eu espero que este ciclo de conversas que iniciamos agora seja um ciclo que entusiasme as pessoas a participar. É um ciclo de conversas com personalidades da literatura, mas que vêm debater esta intrusão da literatura com outras áreas e pode ser tão interessante. Interessante porque temos pessoas interessantes. Este ciclo de conversas vai começar com chave de ouro, com o António Carlos Cortês, e vai ser moderado sempre por Wagner Merige. Wagner Merige é jornalista, é escritor, é gestor cultural e tem-se envolvido em projetos ligados à cultura, à educação, ao meio ambiente e à cidadania em vários países. Como jornalista também já passou por várias redes de TV, jornais e rádios, e inclusivamente como autor já tem vários livros publicados, livros de ficção e não ficção, também como editor também já tem uma série de livros publicados, incluindo obras de Fernando Pessoa, de Camões, de Flor Bela Espanca. Portanto é um interessado, embora brasileiro, é um interessado pelos portugueses e pela sua produção, e portanto é muito bem-vindo também a esta casa que é o Centro Cultural Penedo da Saudade, e que pertença do Politécnico de Coimbra, uma aposta na cultura. Obrigada, estejam por aí e boa conversa. Muito obrigado. Bem, muitíssimo obrigado, Cristina, é uma honra mesmo fazer parte desse projeto tão especial, e não só especial pelas conversas que vamos ter, mas também por esse centro cultural que certamente tornará a cultura de Coimbra ainda mais vibrante, mais rica, e nos trará novos ares, novas informações, novos conteúdos. É muito, 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 muito bom ter essa oportunidade de estar com vocês. Agradeço e saúdo a todas e a todos que vão estar conosco nessa conversa, e especialmente o nosso convidado de hoje, o Antônio Carlos Cortês, nascido em Lisboa em 76, é poeta, ensaísta, crítico literário e professor de português e literatura, distinguido com vários prêmios. Essa conversa é para a gente conhecer um pouquinho da obra desses grandes criadores da literatura e das suas interseções em outras áreas. Então, a gente vai ter a oportunidade, de fato, durante a conversa, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Antônio Carlos Cortês. E você, que nos assiste de qualquer parte do mundo, poderá dirigir perguntas por escrito pelo chat, que nós reservaremos um tempo para respondê-las. Como a Cristina já disse, essa conversa inaugura um ciclo de conversas, e eu tenho a missão de conduzir essa conversa, e já saudando esse poeta que eu admiro já há algum tempo, esse ensaísta que eu creio tem vindo a contribuir com uma nova visão da literatura de língua portuguesa. Eu já pergunto, Antônio Carlos, como que começou a sua paixão pelos livros e pela literatura? Bem, boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Eu estou num computador muito velhinho, mas espero que me estejam a ouvir bem. Estão todos a ouvir-me bem? Sim, sim. Sim? Pronto. Muito bem. Eu quero agradecer o convite do Centro Cultural Penedo da Saudade e do Politécnico de Coimbra, ao Wagner, agradecer também à Cristina de Faria, saudar a minha querida amiga Rosa Oliveira, poeta que eu reputo entre as vozes mais originais da nossa poesia de hoje, e sobre cujos livros eu tenho escrito sempre. São livros que, de facto, acho que marcam muito uma tendência sobre a qual até, se quiserem, podemos falar um pouco, da poesia atual portuguesa. Mas eu, enfim,
sinto-me um bocadinho, enfim, com certo pudor, porque iniciar um ciclo de conversas e ter a responsabilidade, ou até talvez o ónus, de dizerem que, enfim, que sou um nome destacado da literatura, eu confesso que fico assim um bocadinho... não, enfim, compreendo e ao mesmo tempo surpreendido. Queria dizer o seguinte, que a poesia é para mim Vocês desculpem, eu estou aqui com a minha gata, que não é adepta de sonetos, é só mesmo poema em prosa e faz-me estas maldades, desculpem. Eu vou já ver se ela desocupa aqui a mesa. Desculpem. Mas a descoberta da poesia, ou da literatura, ou das artes em geral, posso dizer que foi uma descoberta em tenra idade, para usar aqui uma expressão cara. Olá, Maria João Cantinho. Ora bem, e a verdade é que eu lembro-me bem de, com 7 anos, me ter acontecido uma coisa talvez invulgar para uma geração que já nasceu depois de um certo tempo mítico, ou que eu reputo de mítico, como foram os anos 60, 70, na minha perspectiva, e que não beneficiou de grandes mestres, por assim dizer, na faculdade, ainda que eu os tenha tido. Mas a verdade é que eu tinha, no início dos anos 80, 81, 82, eu tinha no meu manual escolar poesia. Era num tempo em que na primária se lia a tradição, ainda alguma tradição popular portuguesa, e alguma poesia, não só popular, mas também de autores consagrados, vinha nesse manual. E eu, com 7 anos, li, tanto quanto possível para um rapazote de 7 anos, o poema Maria Lisboa. Eu tenho contado isto já por diversas vezes. Maria João, que se calhar já ouviu falar disto numa ida que fiz à escola dela há uns anos, e ela colocou uma mesma pergunta: como é que foi o aparecimento da poesia? E eu contei este episódio. Eu tinha 7 anos, por aí, 7, 8 anos, li o poema Maria Lisboa, do David Manuel Ferreira. Todos com certeza se lembrarão desse poema. É varino, usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra a caravela, no coração a fragata. Em vez de corvos no chaile, gaivotas vêm pousar, e quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. O poema continua. Eu fiquei muito surpreendido, eu lembro-me disto, de facto, fiquei muito surpreendido com a musicalidade, com aquele texto um pouco estranho, que rimava, e respondi num caderninho que guardo, tenho aqui, respondi numa letra muito tosca ao poema do David Mourão Ferreira, fazendo umas quadras também. E depois aquilo passou, e anos mais tarde, aí com 14, 15 anos, eu lembro-me de estar em Alfama, em Lisboa, no Mirador de Santa Luzia, e ter visto com o meu padrinho de batismo, que era um lisboeta dos 4 costados, ter visto um tal de Mourão, foi assim que o Mourão Ferreira me foi apresentado, um tal de Mourão a fumar cachimbo no Mirador de Santa Luzia. E isto teve um efeito muito grande em mim, porque dei com um livro do David na biblioteca desse meu querido padrinho de batismo, e depois, claro, uma coisa levou à outra. Comecei a ler poesia muito cedo, e muito cedo aprendi a decorar, que é qualquer coisa que me... Eu tenho facilidade para isso, deve ser uma das facetas do meu autismo, não sei. Então eu decoro com facilidade, e portanto David levou-me, a partir de certa altura, a poetas franceses, Valéry, que era um mestre do David Manuel Ferreira. Conheci muito cedo a poesia da geração 27 espanhola, quer dizer, um rapaz de 15 anos não lê Lorca, mas eu lia. Lembro-me de comprar a edição do romanceiro ritano do Lorca,
E depois as feiras do livro de Lisboa, ter descoberto a coleção Rei Lagarto, muito cedo também, a poesia do Jim Morrison, a poesia do Lou Reed, que eu reputo de um grande poeta também. E olha, Wagner foi acontecendo de forma natural, e depois tive a sorte, com este termino, tive a sorte de ter, de facto, bons professores, quer no ensino secundário, um grande professor de português, discípulo de António Salgado Júnior e do próprio David Mourão Ferreira, o professor José de Almeida Moura, e depois estive na faculdade e aproximei-me muito desse querido mestre, do professor Artur Anselmo. E de outros professores, queridos professores, com quem eu de facto aprendi bastante. E para mim foi muito natural dedicar-me à poesia, à literatura e estar empenhadamente ao serviço da memória e da tradição literária como professor. E você tinha na família, você tem na família pessoas ligadas à literatura que te influenciaram, que te forneceram livros? Ou, de fato, foi a escola e na escola que despertou esse seu interesse pela literatura? Não, eu tinha esse meu padrinho de batismo. Era uma figura muito interessante. Esse meu padrinho de batismo era filho de uma espanhola, nascida ainda no século XIX, e que combateu na Guerra Civil de Espanha contra os fascistas espanhóis. Eu ainda conheci a minha avó, a quem eu chamava avó Aurélia, eu conhecia e ela deu alguns livros em castelhano a esse meu querido padrinho de batismo, e portanto eu tive muito cedo uma biblioteca não muito grande, mas boa, com todo o Camilo, todo o Essa, alguma poesia do século XIX, mas devo dizer, para ser rigoroso e grato, que foi de facto a escola, uma determinada escola, a escola logo a seguir ao 25 de Abril, que me formou, e tive a sorte de ter ainda bons professores que eram pessoas com muita cultura literária e com uma experiência de vida muito curiosa, de combatentes antifascistas, e 2 dos meus professores foram inclusivamente combatentes na guerra colonial. E portanto eu, muito cedo, na verdade, também pelo facto de ter irmãos mais velhos, houve qualquer coisa de estranho neste percurso, que foi ter tido sempre a sorte de dialogar com gerações mais velhas em 10, 15, 20 anos, e às vezes até mais. Eu tive a sorte de ser amigo do António Ramos Rosa, muito chegado, entre 99 e 2013. Convivemos praticamente todos os dias, e também do Gastão Cruz, que a Rosa Oliveira conheceu ainda antes de mim, nos anos 70, provavelmente, mas, de facto, aos 45 anos, que é a idade que eu tenho, no outro dia o Pedro Mexia dizia-me uma coisa curiosa: tu da nossa geração és um caso especial, porque não é suposto que alguém da nossa idade tenha conhecido pessoas que à partida não teriam tido contacto com a nossa geração por serem mais velhas. Mas eu tive esse contacto e aprendi muito com eles, e quer o Ramos Rosa, quer o Gastão Cruz, quer o António Couto Viana, que foi quem fez o prefácio ao meu primeiro livro em 99, quer o Mário Cesarini, e outras pessoas, estou-me a lembrar do Hélder Macedo, com quem também tive algum contacto durante alguns anos, ensinaram muito, e portanto, Wagner, olha, devo muito, com certeza, à escola, devo muito a amigos mais velhos, mas a escola, de facto, e a universidade tiveram aí um papel importante, sobretudo uma certa escola. Logo após o 25 de Abril, eu beneficiei da chamada Escola de Abril, que era uma escola para fazer leitores, e eu beneficiei disso. E você crê que a escola hoje continua tendo um papel importante na formação dos novos leitores e na formação dos cidadãos críticos que precisamos para conduzir o mundo da melhor maneira possível?
Esse é um tema, eu tenho escrito muito sobre esse tema, quer no Público, quer noutros jornais. Saiu em janeiro deste ano um livro intitulado Crítica Crónica, que são textos sobre educação, cultura e política, saiu na Guerra e Paz. Se a escola não for esse lugar de formação dos mais jovens, que os prepare bem para a universidade, e por outro lado, se a própria universidade, se o ensino superior estiver divorciado, como eu acho que está, daquilo que acontece no ensino secundário e até no terceiro ciclo, então a escola não é mais do que uma linha de montagem para alunos que hoje, na verdade, são todos, ou quase todos, na sua maioria, vítimas de um tempo que formata, que não educa, formata. E há aqui várias questões que concorrem para isso. A lógica dos exames nacionais, que formatou toda a prática pedagógica, didática, a formação de professores, que é em si mesma, na nossa área, na área de humanidades, hoje, uma formação deficiente, a meu ver. Muitos professores, por muito que isto custa ouvir, não têm cultura literária, têm poucas leituras feitas e, em regra, porque se secundarizou o ensino das humanidades desde os anos 70, e em Portugal muito com a reforma de 1996, quando se separou o ensino, portanto o português A e B, fez esta coisa extraordinária, português A e B, portanto alunos que tinham humanidades tinham literatura, um português mais complexo, com um currículo mais extenso, e os outros alunos tinham o chamado português B, que era, enfim, amputado de quase toda a literatura, ou de muita literatura. E a partir daí, de facto, hoje, passados que estão 25, 30 anos desse erro crasso, nós temos uma escola que é, na sua maioria, uma escola burocrática, tecnocrata, e em que muitos professores preferem, até porque já não têm essa memória dos textos e não tiveram professores também eles próprios formados assim, com tradição, memória e historicidade, como eu gosto de dizer, já não se vê aquele professor que tem o conhecimento do texto. Haverá com certeza exceções, não digo que não, mas o padrão geral, Wagner, a meu ver, é pobre. E é pobre por razões políticas e por razões também, enfim, de erros próprios na teoria da literatura e nos estudos literários, que procuraram um cientifismo a todo o custo e bom, e agora aqui dava para outra conversa, quer dizer, o pós-estruturalismo tem coisas complexas na área das humanidades e que se repercute nas políticas tomadas ao nível do segundo, terceiro ciclos e ensino secundário, como, por exemplo, a ausência da disciplina de História no ensino secundário, a ausência da disciplina de Literatura no ensino secundário, a secundarização das artes e das humanidades e uma obediência cega, enfim, a rankings e a critérios meramente, a meu ver, meramente imediatos, instrumentais, de sucesso para apresentar à OCDE. E agora nós temos ainda um novo desafio, né, que todos estamos vivendo, mas eu acho que um professor pode dizer-nos mais. A Maria Cantinho também está aí, tal, outros professores. E a pandemia? Como veio interpelar ou se colocar ainda diante dos outros problemas e apresentar os desafios para vocês? Não sei, se a pergunta me for dirigida, ou não, mas também, por exemplo, à Maria João Cantinho ou à Rosa Oliveira e a outros professores que aqui estejam, responderão eles, mas eu tenho uma resposta muito breve. Neste quadro de pandemia, quer dizer, ou se fazia alguma coisa ou não se fazia nada. E era preciso fazer alguma coisa, e o que se achou foi tentar, através das aulas online, compensar aquilo que poderia ser a ausência total de lecionação de aulas. Agora, eu acho que não se compara às aulas presenciais, perde-se, no caso da minha disciplina, como professor, quer no secundário, quer
de técnicas de escrita na UAL, há uma perda de eficácia pedagógica, perde-se a aura da comunicação, vamos dizer assim. É qualquer coisa que o Jacques Rancière fala, e com razão. A sala de aula é o lugar, diz ele, da economia da atenção. Quer dizer, é o momento em que os alunos, um pouco ao arrepio desta sociedade fragmentada e que os solicita para tudo, menos para o livro e a ponderação e a calma da leitura e da interpretação, a sala de aula é o momento em que o professor pode, de alguma maneira, cativar, seduzir para aquilo que hoje é raro, que é a atenção aos textos. Falo da minha área, da nossa área. E, portanto, se o digital, por um lado, foi um remendo necessário, para mim, não é de todo o desejável na prática do ensino, e temo mesmo que possa enfraquecer ainda mais, em termos de direito do trabalho, a classe docente, já de si tão mal paga, tão maltratada. Se o professor se transformar num formador online, pode ser que daqui a 10 anos estejamos todos muito confortavelmente em casa, num ensino em rede, mas nessa altura, qualquer coisa que acabou, que é a comunicação, a magia da comunicação, a presença aurática, que é sempre necessária, julgo eu, para que os alunos também percebam que estudar tem muito que ver com esse efeito da transmissão e da relação pedagógica, da relação humana que se estabelece entre professor e aluno. Perfeito. Agora, pode-se perguntar se há poesia na pandemia? Como? Para você, há alguma poesia nessa pandemia? Bem, há desde logo essa rima. Poesia, pandemia. Pronto, já não se perde tudo. Mas não sei, eu acho que não estamos a viver tempos nada poéticos. Eu cheguei a casa há coisa de meia hora, fui descer à Avenida da Liberdade e fartei-me de gritar 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Atrás de mim tinha conterrâneos teus, Wagner, brasileiros, denunciando, e bem, corajosamente e bem, denunciando os crimes do governo, da administração de Bolsonaro, enfim. Não acho, quer dizer, como é que eu vou responder a isto? Mesmo nos tempos mais adversos, a poesia, ou a magia, ou as relações humanas, ou aquilo que é a nossa vontade de viver, deve permanecer. Agora, eu creio que há várias pandemias dentro deste tempo pandémico, e uma das que eu temo mais é anterior a esta própria pandemia, que é a pandemia da indigência, da insensibilidade, da desleitura, da ignorância. E aí acho que há muito trabalho a fazer no pós-Covid. Só uma informação curiosa, por falarmos em pandemia. Portugal foi o país da Europa, eu tive acesso a essas estatísticas porque, como consultor do Plano Nacional das Artes, fizeram-me chegar. Portugal foi o único país da Europa onde a venda de livros decresceu, mas num número assustador. Nós vendemos praticamente menos 20% de livros neste período de confinamento. Ao passo que, por exemplo, aqui em Espanha, a venda de livros, pelo que eu pude ver, até cresceu. É o país em que se declarou que o livro era um bem não essencial. E, portanto, em tempo de pandemia, se há poesia, há a poesia que cada um puder fazer e publicar. Mas creio que há, sobretudo, pelo menos para mim, uma espécie de vigilância. Eu acho que é preciso estarmos vigilantes, porque por detrás desta ideologia do teletrabalho, por detrás do securitarismo que esta pandemia impôs, é bom que estejamos atentos a certos sinais
Eu hoje vi um sinal, a meu ver, assim, muito preocupante, mas que não vou dizer qual é, vocês verão depois no telejornal se for o caso, e acho que vai ser o caso, porque isso é que vai ter atenção mediática, mas é um sinal, a meu ver, muito, muito grave, muito preocupante, o que está a acontecer hoje a reboque deste confinamento e desta idade tão estranha, deste fechamento, não é? Mas se calhar não estou a responder e, portanto, não. Eu acho que sim, acho que há poesia, há muita poesia. Eu tenho recebido imensos livros de poesia sobre os quais tenho de escrever para o Jornal de Letras e para a Colóquio Letras, e, portanto, estou aqui com livros do Luís Filipe Castro Mendes, do Daniel Jonas, do António Cabrita. Tenho aqui uma parafernália de livros, uma quantidade enorme, para além de 2 livros que estou a traduzir, de 2 poetas extraordinários, que agora sim pude ler melhor, Eduardo Lagrange e Oscar Hahn, e portanto sim, há poesia, Wagner. Pois, me parece essa sua colocação de que, né, diminuiu a venda de livros online, me parece um contrassenso no geral, e tem colegas minhas aqui do doutoramento em literatura de língua portuguesa, como a Aline, aqui na Universidade de Coimbra. Nós que viemos do Brasil, onde é um país que também com sérios problemas na área de educação, na área da publicação e tal, mas para nós, pelo menos eu acho que eu posso dizer do meu ponto de vista, e outros poderão concordar ou não, a impressão que temos é que a literatura em Portugal é muito mais forte, muito mais vivida, muito mais presente no dia a dia das pessoas do que no Brasil. E você me colocar esse dado me parece todo um contrassenso, assim, até porque, né, o país da tradição, da língua, né, que tem tantos nomes importantes na literatura de língua portuguesa, me parece um contrassenso. Mas não é. Para onde vai Portugal? Para onde estamos indo? Meu Deus, Wagner, você está querendo que eu faça um programa de governo, mas eu não tenho aqui secretários de Estado, ministros, só se eu convidar a Rosa Oliveira para Ministra da Cultura e convido depois a Maria João Cantilho para Ministra da Educação e eu fico Primeiro-Ministro e vamos todos fazer uma revolução, vai ser ótimo. Mas não sei, Wagner, eu vou ser franco. Vamos lá ver. Os que aqui nos estão a ouvir já são convertidos. Esta sessão é feita para quem já lê, é feita para quem gosta da literatura, para quem gosta da filosofia, para quem gosta de música e de história de arte, para quem tem a sensibilidade, vamos dizer assim, mais educada, por assim dizer. Mas o país real não é o nosso. O país real não lê. Eu socorro-me de estatísticas de novo. Portugal é o país que menos lê de toda a União Europeia. Atrás de nós, creio que só a Grécia. Mas é praticamente ela por ela. Por outro lado, se nós fizéssemos um inquérito a todos os alunos que terminam o 12º ano, ou seja, fazem a escolaridade obrigatória em Portugal, e fizéssemos um questionário com 20 perguntas, ou 30, 10 perguntas sobre literatura, 10 perguntas sobre filosofia, 10 perguntas sobre história, eu estou convencido que seria catastrófico. Aliás, não estou convencido, tenho mesmo absoluta certeza que o cenário seria mau, porque basta ver as notas, a classificação geral dos alunos à saída de 12 anos de ensino. Há 4 anos, a média nacional de acesso ao ensino superior com o Exame Nacional de Português era de 8,8. 8,8 valores de 0 a 20. E isto diz muito. E a Maria João, que é também uma professora com muitos anos no secundário, sabe disso. Nós temos, no fundo, uma pressão enorme sobre nós, com critérios muitas vezes de correção de exames que são absolutamente feitos por gente ou mal intencionada ou ignorante, critérios esses de avaliação ou de cenários de resposta
que na verdade servem apenas um único objetivo, é fazer com que nós passemos os alunos, com que eles entrem na faculdade sem saberem nada. Por outro lado, na própria universidade, e nós sabemos disso também, que vai acontecendo cada vez mais, os alunos, meu Deus, se tiverem uma negativa numa cadeira ou num trabalho, podem arranjar um problema sério a quem leciona. Fazem uma queixa, ou o professor é condicionado a subir determinada classificação, ou então já dá uma classificação acima do real valor da expressão escrita enfim, da proficiência do aluno, para não ter problemas administrativos, para não ter problemas pedagógicos no Conselho Pedagógico ou no Conselho, sobretudo no Conselho Pedagógico. E, portanto, para onde vai este país? Vai um pouco para onde está a ir toda a Europa. Eu acho que, eu peço desculpa se estou a ser demasiado pessimista neste final de tarde de 25 de Abril, mas não é pessimismo, sinceramente, porque quando for pessimismo eu deixo de dar aulas. A questão é que a crise Wagner é muito séria e só não diz que é séria quem das duas uma, ou for, o que eu respeito, um otimista até à espinal medula, ou então for, enfim, tiver um bocadinho ao largo daquilo que está a acontecer hoje nas universidades e também no secundário. São estes dois níveis de ensino que estão, para mim, estão divorciados e deviam estar profundamente conectados, porque isto está... Meu caro Wagner, você falou aí o país da tradição e da literatura, que a literatura parece ter uma certa importância para as pessoas. Bem, Wagner, os políticos, quando citam poetas ou escritores, é só para fazer a frase da praxe, a parangona que fica bem num discurso político, citar a Sofia de Melbrenner no final do discurso político. Fica bem lembrar Camões no 10 de junho. Mas a maioria dos nossos políticos, digo isto à vontade, a começar pelo nosso Ministro da Educação, são pessoas profundamente ignorantes, são pessoas que, exceptuando um ou outro caso, raro, não me lembro de nenhum agora, mas são pessoas ignorantes. O Ministro Tiago Brandão Rodrigues é um exemplo acabado de um homem da ciência, da biologia, mas que, na verdade, não se lhe conhece um livro sobre educação, um pensamento sólido e coerente sobre aprendizagem, sobre um projeto de escola. Enfim, eu sou muito crítico em relação a este país, porque é o país que eu amo, é o país que eu gostava que fosse diferente. Há coisas boas a acontecer, com certeza que há. Publica-se muita poesia, há uma vontade de fazer revistas literárias, de assumir uma prática cultural mais cotidiana, mas, Wagner, tudo isto embate em problemas de décadas, a começar por este. É que o orçamento de Estado para os sucessivos Ministérios da Cultura, desde 74 para cá, e antes de 74 ainda mais, não chega a 1% do orçamento de Estado. A cultura não tem 1% do orçamento do dinheiro do orçamento de Estado. E, portanto, tudo isto acaba por dificultar e por ser, na verdade, um pouco um país um bocadinho igual àquilo que nós lemos na poesia do Jorge de Sena ou na poesia de uma Luísa Neto Jorge. Quer dizer, mudaram algumas coisas e muitas mudaram para melhor, ou algumas mudaram para melhor, mas a estrutura, o substrato continua, a meu ver, a ser este. É um país pobre, é um país com poucos leitores, é um país em que os jovens saem do ensino secundário mal preparados, não sabem escrever, cometem erros ortográficos, erros de sintaxe, erros de semântica, têm um profundo desconhecimento histórico-cultural, não leem Fiammas Paz Brandão, não leem Carlos de Oliveira, não leem, sabem lá eles quem é esta gente, meu Deus. E, portanto, muita atenção, porque uma coisa somos nós que pertencemos a este meio da literatura e da investigação e da universidade, que publicamos ensaio, poesia, que escrevemos para jornais e revistas, estamos ligados a centros de investigação, mas esse não é o país real. E tanto não é que se porventura quem foi a escolas sabe disto e quem foi a universidades também sabe, falar sobre livros, a reação é normalmente
de uma espécie de espanto, perplexidade. Mas quem é que é esta pessoa que vem aqui falar sobre livros? Quem é que é esta pessoa que escreve livros? E, portanto, eu diria que essa imagem do país da literatura, do país velho, que tem a cultura ainda, eu acho que é, no fundo, a meu ver, é uma falácia, não é? É uma falácia dizer-se isso. Acho que Portugal, basta Wagner, não sei se Wagner e os que nos estão a ouvir, isto é um dado estatístico interessante. Vocês sabem quais eram os 5 escritores portugueses que esgotavam edições nos anos 70 e 80 em Portugal, no século XX? Eu posso-vos dizer: Virgílio Ferreira, José Cardoso Pires, Augusto Abeleira, algum António Alçada Batista, e depois a Sofia de Melo Brainer vendia bem também. Os escritores que hoje esgotam edições, ou que, enfim, é o José Rodrigues dos Santos, como toda a gente sabe, é o grande autor lido, é o escritor mais traduzido de língua portuguesa a nível internacional. E isto já de si é uma grande diferença, a meu ver, com a agravante de que hoje, se falarmos com um leitor médio português, ele não saberá quem é o Augusto Abeleira, não saberá provavelmente quem é o Zé Cardoso Pires, igualmente também não saberá quem é o David Marão Ferreira e por aí adiante. Eu peço desculpa se não estou a fazer aquele discurso que agrada muito às pessoas, dizer um jovem otimista, um professor que acredita. Não, eu acredito e acredito, mas eu sou realista e acho que nada pode mudar enquanto nós estivermos a fazer festinhas às pessoas e a dizer que isto está tudo muito bem. Não está. Tenho pena que o nosso Ministro da Educação não esteja aqui a ver isto e já agora a nossa Ministra da Cultura. Porque há um divórcio também, há um desfazamento entre aquilo que é o mundo dos gabinetes e dos ministérios e das secretarias de Estado e o país real. Eu conheço o país real porque sou professor há 20 anos e porque estudei sempre em escolas do Estado e, como não nasci em berço de ouro, conheço bem a realidade e tive de me fazer. Para teres uma ideia, Wagner, eu durante 5 anos, os 5 anos da minha licenciatura, para pagar as propinas, foi muito simples. Vais trabalhar e estudas ao mesmo tempo. Não havia hipótese de me pagarem as propinas. O meu pai pagar-me as propinas, ou fosse quem. Nem pensar. Portanto, eu fui livreiro e não tive fins de semana nem feriados e só tinha 2 semanas de férias entre 1995 e 1999, 2000. E eu conheço o país real, de facto, dou aulas quer no privado, quer no público, e o cenário, o perfil geral dos alunos é o mesmo, é idêntico. O que eles não sabem é quase sempre o mesmo. Os erros de ortografia, de construção de frase, são sempre os mesmos. E, portanto, a ausência de conhecimento histórico ou cultural é abissal, razão pela qual eles têm dificuldades em interpretar enunciados complexos, seja um soneto de Camões, seja uma equação de terceiro grau, seja uma frase em que haja uma locução prepositiva seguida de uma oração subordinada a não sei o quê. Portanto, é complicado, mas é uma luta que vale a pena, no entanto, manter bem viva, que é de tentar chegar aos nossos jovens e agitá-los como o leite, como se faz com o leite, agitar antes de abrir. Entendo. Estamos juntos na batalha por uma ampliação desse universo para todos, né? Para a gente respirar um pouquinho dessa conversa, você poderia ler um dos seus poemas para nós? Para não ficar tão carregado. Meu Deus, eu peço desculpa. Rosa Oliveira. A Rosa, eu gosto muito da Rosa, gosto muito de todos, gosto muito da Maria João, mas a Rosa, porque eu vejo menos, e é uma poeta que eu admiro muito, é uma mulher de quem eu gosto muito. A Rosa Oliveira, Rosa, já viste isto? Convidam para fazer uma... Já devem estar arrependidos, meu Deus, para a primeira sessão convidámos um cara que vem dizer-nos este tipo de coisas. Meu Deus, tão cedo não põe aqui os pés. Mas, Wagner, eu não posso deixar de dizer o que é. A Maria João pode, se quiser, desmentir, mas eu acho que ela não vai desmentir. E acho que quem for justo
percebe bem o que eu estou a dizer, não é? Compreende bem o que eu estou a dizer. Não é? Nós compreendemos e comungamos do desejo de transformar essa realidade, né? Porque é um... Você ficou mudo. O seu microfone, não te ouço agora. Ok. Aí. Já está. Porque é uma Sim. realidade feia, não é? É uma realidade feia, e preocupante. Só aqui, antes de passarmos a esses poemas que eu posso ler, é só para teres uma ideia, eu acho que tem alguma coisa a ver a diluição das humanidades, uma educação quase toda ela feita em Portugal nos últimos 20 anos, segundo um paradigma tecnocientífico, o esvaziamento da filosofia, a secundarização das artes. Eu acho que isso explica, tanto quanto posso avaliar, explica até o crescimento dos extremismos na política portuguesa nos últimos anos. E se formos ver a média de idades de uma certa direita portuguesa que está aí a surgir, veremos que são quase todos jovens do secundário, jovens universitários. E bom, quer dizer, os extremos tocam-se, não é? A extrema-direita como a extrema-esquerda. Não aprecio totalitarismo de espécie alguma e, portanto, acho que alguma coisa tem que ver com a educação e com a secundarização das humanidades. Acho que a educação passa também por educar para a sensibilidade. E a sensibilidade é também capacidade de olhar o outro, capacidade de nos metermos no lugar do outro, e isso está tudo a perder-se um pouco, não é? Enfim. Bom, eu posso de facto ler aqui 2, 3 poemas meus, e para ser coerente com o que estou a dizer, não são poemas nada delicadoces. Eu peço muita desculpa, também não vou ler aqui poemas, enfim, delicadoces, bonitos, não sei, mas assim aquela coisa amorosa. Vou partilhar convosco, não sei se isto é um sinal de que a conversa já vai acabar, espero que não, porque eu adoro estar aqui na conversa. Mas é porque a gente vai equilibrando essa conversa, para a gente não sofrer de uma vez só. Né? Vamos tendo prazer e claro. dor juntos. E depois, olhem, se quiserem, não sei, Wagner, podemos depois falar todos um pouco, aqui o auditório pode fazer perguntas. Claro, enfim, perfeitamente, com certeza. Okay. Então eu vou só buscar ali um livrinho, 1 minuto, e já venho ler aqui um poema. Aliás, está aqui, não preciso de ir, está aqui, por acaso está aqui. Bom, eu publiquei em 21 de março, neste último março, a 21, dia da poesia, um livrinho que saiu numa editora do Porto e que tem este formato, espero que estejam a ver, é um livro intitulado Skin Deep, seguiu para a Rosa Oliveira, finalmente, nesta quinta-feira, deve estar a receber segunda ou terça, espero eu, é um pacote de livros. É um pacote de livros. É um pacote de livros e um ramo de rosas. Mas então eu vou ler deste livrinho, Skin Deep, 2 poemas, e depois, se não acharem mal, posso ir à minha antologia que está na Tinta da China e ler alguma coisa mais de lá de trás. Poemas do Brasil, eu também escrevi muito, e escrevo sempre que vou ao Rio de Janeiro, fico... Gostas de escrever na praia, que eu já percebi. Gosto de escrever na memória da praia, não é? Na memória de ter estado na praia, mas posso ler, há aqui uns textos que talvez façam ponto com a poesia brasileira, que eu conheço bem e admiro muito. Vou ler 2 poemas então deste livrinho. Este livrinho tem 39 poemas, 2 secções, a primeira intitulada Skin Deep, a segunda intitulada A Love Like Blood, e remete para músicas dos anos 80. Por exemplo, a música A Love Like Blood é de uma banda dos anos 80, Killing Joke, que eu ouvia muito. Já posso começar a falar assim, não é? Que eu ouvia muito quando era mais novo, não é?
aqui entre nós, os outros eu não vejo a cara, não vejo as imagens, mas dos que vejo, suponho que a Aline seja mais nova, não é? E, portanto, eu já posso dizer assim, do alto dos meus 45 anos, quando eu era mais novo, e então eu ouvia muito esta música dos Killing Joke, assim como outras músicas que aqui estão e que deram origem a estes textos. Então, mas vou ler 2 poemas deste livro. Por exemplo, o primeiro, que abre o livro, intitula-se O Real e a Análise. Tinhas agora contigo um livro branco, a casa arrumada, a biblioteca organizada em função de coleções, ensaio, poesia, política, livros sobre símbolos, dicionário de mitologia, dicionários de símbolos, filosofia, a apologia de Sócrates, sobretudo, e a arte. Recordas um livro sobre arquitetura maia, um outro sobre símbolos egípcios, e contas a acertar. O sol batia na mesa de madeira, livros abertos sobre o dorso exausto dessa madeira velha, lisa, dura, clara, o trabalho da plaina portuguesa, as ondas de madeira artesanais, o sangue coalhado sobre a mesa. Claro que é um poema que tem como intertexto ou como subtexto, no fim, Carlos de Oliveira, que é um poeta que eu considero entre os mais importantes do século XX, da segunda metade do século XX. E depois posso ler-vos um soneto, está aqui a mancha gráfica deste soneto. O soneto é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aprendi com o meu querido mestre e amigo Gastão Cruz, e este soneto é-lhe dedicado a Gastão Cruz. E depois diz, conferir o poema dele, Gastão, Ourives Gravador. E o poema diz assim: procuro na linguagem, ainda, a poesia desse Ourives Gravador, o fazedor exímio dos versos onde vibra a imagem tensa, ígnea e viva de uma arte talvez perdida, mas por ele mantida como densa água até ao fim da existência. Procuro ao lê-lo recuperar a leveza ou o peso da poesia livre dos tortuosos caminhos do amor. Com o poeta tive a lição de fogo, o cristal e a chama, a pessoana dor, lida, a que vale a pena projetar, o selo de água, o som crepuscular. Pronto, é deste livrinho e como não há 2 sem 3, olhem, leio um poema brasileiro, se não levarem a mal, ou então calmo e deixo para o fim, não sei como é que queres fazer, Wagner. Pois, então deixa eu te fazer uma pergunta. O pop e o erudito convivem em igualdade na sua poesia? E, ao mesmo tempo, uma segunda pergunta. Quais os lugares da memória e da imaginação na sua escrita? Sim, o pop, isso é muito bem visto. É o pop, ou uma certa cultura popular, está na minha poesia, e posso até esclarecer melhor. Eu fui muito marcado nos anos 80, lá está, por ter irmãos mais velhos do que eu, 10 anos, portanto a culpa é da geração da Maria João Cantinho e da Rosa Oliveira. Eles mostraram-me coisas que não me deviam ter mostrado, quer dizer, os Bauhaus, o Joy Division, Nick Cave, Leonard Cohen, e eu, como sou uma esponja, absorvi tudo aquilo e fiquei muito marcado com certas músicas e sobretudo com um certo imaginário que vem dos anos 60, 70, 80, e portanto isso aparece na minha poesia porque também muito cedo eu frequentei, e com que saudade, dava tudo para lá voltar, frequentei o Bairro Alto muito cedo, ia sempre com a minha irmã mais velha, e ela levava-me, como eu era alto e espadaúdo, pensavam que eu tinha provavelmente idade para entrar em certos lugares, e então eu frequentei muito cedo, assim com 14 anos, estão a ver,
e vi coisas que não era suposto ter visto, mas que ainda bem que as vi, não é? De um bairro alto ali de final dos anos 80, 88, 89, 90, por aí, extraordinário, quer dizer, havia coisas mesmo, enfim, não quero, um dia hei de pôr isso em ficção, mas em ficção narrativa. Mas na minha poesia há muito essa marca de um certo ambiente de fascínio e perigo, de sedução e de fascínio, perigo, sedução e erotismo, de energia vital, que eu associo a um tempo muito vivo, muito vibrante, que é a década de 80 e a primeira metade dos anos 90. E há depois, claro, leituras sobre leituras. A minha poesia, se é que posso dizer isto, mas não talvez a Maria João pudesse dizer melhor, porque já escreveu sobre a minha poesia, já me entrevistou, mas a minha poesia é também uma poesia que procura responder, quase que a cada livro procura responder à tradição ocidental. São imensos os poemas de resposta ou a Camões, ou a poetas contemporâneos portugueses, ou a poetas espanhóis, ou a poetas ingleses ou franceses, a poetas brasileiros, a poetas sul-americanos. E, portanto, o popular e o erudito cruzam-se, e dá-se até o caso de, na verdade, a poesia é um diálogo permanente com formas que são assim, populares e eruditas, cultas. E eu gosto desse diálogo, não é? Por isso é que a quadra é uma forma estrófica que aparece muito na minha poesia, mas também aparece o poema em prosa. Jaguar é todo ele um poema em prosa. Corvos, Cobras, Chacais é todo ele poema em prosa. Há poemas em prosa no Nome Negro, há poemas em prosa na Linha de Fogo, há poemas em prosa lá atrás, em livros de 2010. Há um livro de sonetos, só de sonetos, de 2003, 2004, publicado na Gótica, A Sombra no Limite. Ainda o Daniel Jonas não tinha feito nenhum livro de sonetos, e eu publiquei esse livrinho na Gótica. Portanto, eu tenho de sonetos destruídos, desconstruídos, sei lá eu. E, portanto, eu gosto disso, gosto desse diálogo entre popular e erudito. Pois. Olha, eu acho que agora é um bom momento para que os nossos participantes, as pessoas que estão aqui conosco, se quiserem colocar alguma pergunta, seja de viva voz, seja por escrito no nosso chat, acho que seria uma oportunidade de enriquecer essa conversa. Agora vem a parte difícil, agora vou ter provocações terríveis. Alguém se anima? A Rosa Oliveira está aí. E a Maria João conhecem bem. Estamos todos. Olá, António. Olá, estão a ouvir? Rosa. Estamos. Não, eu tinha que estar aqui porque estás na minha casa, em dois sentidos, na casa onde eu trabalho e aqui em casa no dia 25 de Abril. E achei que tinha que desviar um bocado da minha tarde para dizer olá e para assistir. E ainda bem que o fiz. É claro que eu concordo com quase tudo o que foste dizendo, ainda sou mais pessimista que tu, como sabes. Mas de facto nós estamos aqui, como disseste, a pregar a convertidos, não é? Quer dizer, é um circuito relativamente fechado, esta análise que vamos fazendo, mas também não íamos ficar calados, não é? É pena que mais pessoas, ou isto não extravasa, ou não tenha consequência, o que vamos dizendo aqui. Em relação às tuas perspectivas relativamente pessimistas no que diz respeito ao ensino, eu partilho-as completamente, quer dizer, acho apesar de tudo, pelo menos no ensino superior, há uma grande diferença de exigência entre as áreas humanísticas e as áreas científicas e tecnológicas. Aí, nas áreas científicas e tecnológicas, não há bébias, quer dizer, há mesmo exigência e grande seleção, porque se pensa que ali é que se formam as pessoas, ali é que aquilo é que é valer. O resto é a velha máxima de letras são tretas, Exatamente. Que é uma grande desgraça, não é? Quando finalmente
boa parte, algumas pessoas que se dedicam às ciências, bem interessantes, são grandes leitores de literatura e são, por vezes, até também criadores. Há aqui, de facto, uma grande diferença a partir dos anos 70, como tu disseste, de exigência, de formação entre a área de humanísticos, as áreas humanísticas e as áreas científicas, e vamos ficando, assim, conformados com modelos que nos impõem, as tais questões que apontaste do pós-estruturalismo e da teoria literária que fez moldou de tal forma certos esquemas tão rígidos que depois são aplicados de uma forma sistemática, cristalizada no ensino secundário, e depois os alunos acham que têm que analisar um texto ou ler um texto, é aplicar aquela grelha, e depois daquela grelha vem outra grelha, tudo é grelhado. É verdade. É uma desgraça. E de facto, quando chegam ao ensino superior e quando eu digo assim, esqueçam tudo o que aprendem, esqueçam todos esses esquemas, esqueçam. A ideia é pensar sobre o texto que está em frente. Exato. É a coisa mais complicada e demora-se 2, 3 anos até começarem a pensar. Coisa que deveria ser feita desde o início, quer dizer, um texto de literatura, de filosofia, de história, deveriam ser elementos de trabalho para pôr as pessoas a pensar e a conversar e a ter reflexo sobre a própria vida, não é? Porque isso tem consequências, não é só uma coisa que está ali na parede. Exatamente. Mas de facto não é, e é esse desligamento entre a vida e a cultura e a história que é um veneno há muito tempo, e é muito difícil de extirpar, é muito difícil, porque depois é como tu dizes, grande parte das pessoas não gostam de ler, não sabem ler, e não gostam, portanto, não se pode fazer gostar alguém de uma coisa que nós não gostamos, não é? Claro. É como diz o Camões, pá, quem não entende arte não aprecia. É assim. E depois outra coisa, eu não quero fazer perguntas, eu era um bocado conversar também, não tenho propriamente perguntas para fazer ao António Carlos. Acho muito curiosa a alta consciência poética que ele tem, a leitura que ele faz de si mesmo, que é bastante precisa e é muito lúcida, não é? Ainda que permeada daquela nostalgia de um tempo alheio, como ele diz sempre, ter convivido com os mais velhos e ter recebido, enfim, algo que não corresponde bem à geração dele, mas que ele também, quer dizer, não lhe fez bem, no sentido de que não deveria estar a receber aquelas influências, mas fez-lhe muito bem, portanto, se me faço entender, não é? Sim. E... É porque, Rosa, sabes porquê? É porque é muito mais, foi sempre para mim muito mais aliciante. Eu só agora, aos 45, é que começo a falar com malta da minha idade. Pois. Porque eu sempre tive relações muito mais próximas com gente de 10, 15, 20 anos mais velha do que eu. E que eu escutava deslumbrado, ou que eu escutava inquiridor. Quer dizer, é uma coisa um pouco estranha, talvez. Quer dizer, às vezes eu estou a ouvir, eu lembro-me do Gastão, que tu conheces muito bem. O Gastão uma vez disse-me uma coisa curiosa, nós conhecemos em 97 e tivemos no Luanda a conversa na tarde em que nos conhecemos, por intermédio da Lídia Jorge, tivemos a conversa e ele falou de coisas, de nomes dos anos 70, 80, e eu depois acrescentava coisas e ele achou aquilo uma coisa muito esquisita. Como é que um rapaz tão novo na altura, não é? Estava ali a falar também do Luís Miguel Nava e do Hélder Moura Pereira e da geração do Cartucho, e depois lá atrás os cadernos de poesia. Eu não sei, é uma coisa muito... Entre outras coisas, mas isto tem tudo que ver com isso, quer dizer, é muito mais, sempre foi para mim muito... Aliás, ainda hoje é um bocadinho. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar com a malta da minha idade e tal. Mas eu gosto de falar com o Fernando JB Martinho, ou falar com
Isso, uma pessoa fica maluca com aquilo, não é? Isso é maravilhoso ouvir, não é? Pois, Mas é também, isso. também me aconteceu um pouco isso, não é? Conviver com gerações mais velhas e daí receber fortes influências. Houve uma altura em que eu dizia, até que há uns anos, que não me apetece falar com pessoas com menos de 35 anos. Não quero, não me interessa. Pois é. É que já não tinha paciência. E claro que isto é uma forma reducionista de dizer, de exprimir a coisa. Enfim, Mas é. em relação, só tenho uma pequena divergência em relação ao uso das tecnologias agora da questão de Por causa dar desta aulas coisa, não é? desta forma. Eu gosto. Pronto, epá. E E eu respeito, Rosa, eu quer respeito. dizer, não, é bom que não seja eternamente assim, mas gosto porque sinto que os alunos estão mais atentos, estão a olhar, quer dizer, já gostam tanto de olhar para ecrãs, finalmente estão a olhar para um ecrã e no ecrã está lá o professor. E pronto. Outra coisa que gosto é obrigarem-me a fazer uma coisa que eu sempre gostei muito, que é estar em casa. Portanto, gosto destas duas coisas. Certo. Se não fosse a ameaça geral, se não fosse pelas razões erradas, obviamente, não é? Claro, Mas isto era só um pormenor provocatório para dizer que pois, tudo é mau. não será, claro que não, nem tudo é mau, e a mim também me soube muito bem dar apenas em aulas de 90 minutos, dar os 45 e depois fazer a chamada aula assíncrona, do género, agora vão vocês fazer trabalho autónomo e eu depois poder ir para o café ler, também me soube muito bem. Epá, mas Rosa, é isto que quer dizer, e sabes que há aqui uma questão ideológica, política, que a mim me preocupa muito. É que eu não sei se isto do teletrabalho não é o gato escondido com o rabo de fora. Pois, mas agora é a solução possível, não é? Pois, mas a reboque disso, enfim, mas isso são outros 500 e, portanto, hoje é o 25 de Abril, eu estou com uma t-shirt vermelha, não podemos falar de certas coisas. Já reparei. Pois, pronto, mas isso era meramente provocatório. Claro que é preferível estarmos na aula. Também tem outra vantagem, estou aqui a falar e de repente lembro-me de um livro e vou à estante e tiro, olha, é este, e está aqui, leio logo, não é? Também tem essa vantagem imediata. Claro. Portanto, até era bom de vez em quando, e tem a vantagem de podermos estar aqui agora todos, não é? Verdade. Desse ponto de vista estou de acordo. E para a comunidade científica isso é muito importante, quer dizer, podemos estar em Nova Iorque, tudo muito bem, a fazer reuniões, mas com certeza, agora, se não me levarem a mal, convidem para ir a um congresso no Rio de Janeiro ou em Nova Iorque. Preferes ir? E eu prefiro ir do que estar a falar. Claro. Fico cheio de inveja da malta que está no ecrã a falar comigo no Rio de Janeiro. Eu queria estar lá, ou estar em Madrid, ou estar em Reykjavik, não é? Pois, pronto, isto era uma brincadeira para dizer que nem tudo é mau Não, nem tudo é mau. Neste cenário. E pronto, era para alimentar a conversa. Muito obrigado. Muito bem. Agora vamos ouvir a Luísa. Claro. A Luísa quer falar. Eu penso que tenho muitas coisas para dizer. Eu penso que me estão a ouvir, não estão? Sim, Luísa, sim. Eu tinha imensas coisas para dizer, mas vou sintetizar para não ocupar muito tempo. Primeiro, eu fui professora e aposentei-me já não sei quando, mas penso que há 10 anos. Entretanto, fui também coordenadora de uma biblioteca escolar, porque tinha formação na área das bibliotecas e foram-me repescar ali. E dei-me conta de uma coisa, é que havia uma determinada tarefa que nós tínhamos quase que realizar e que era imposta pela rede de bibliotecas escolares, que era a ligação da biblioteca com os currícula. E eu aí verifiquei e concordo perfeitamente com aquilo que o António Cortês disse, é que os professores, de uma forma geral, isto numa escola de Coimbra, numa escola que até era frequentada por alunos de classes bem favorecidas, mas os professores
achavam que não tinham nada a ver com a biblioteca, não tinham nada a ver com a leitura, porque isso pertencia exclusivamente aos professores de português. Pronto. Portanto, matemática, nada. E eu lembro-me de uma atividade que eu tinha muito prazer em organizar, que era a Semana da Cultura Científica, porque todas as ciências podiam ter a ver com textos literários. Portanto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer e concordo de uma forma geral com aquilo que disse o António Cortês. Outra coisa também é que os professores, de uma forma geral, não gostam de ler. Certo, também acho que sim. Mas é porque os professores que tiveram não lhes incutiram o gosto pela leitura. Talvez também seja isso. Claro. Porque há sempre... Mas, Luísa, desculpe lá, para isto ser assim, conversa... sim. Tete a tete, se nós formos por aí, a coisa está explicada, porque este é um país, na verdade, desde o século XVI, com a entrada da Inquisição, matou completamente a frequência das pessoas com o livro. Nós tivemos índex, censura, a Inquisição dura praticamente 3 séculos, ainda que o Marquês de Pombal tivesse libertado um bocadinho a coisa no século XVIII. Depois temos um processo liberal interrompido por momentos de ditadura. E depois, como se não bastasse, levámos com o sal e o azar durante 48 anos. Quer dizer, não é fácil, de facto, na verdade, na cultura portuguesa, isto é um problema de cultura e de sociologia da cultura e de sociologia da leitura, não é de facto fácil resolver o problema da leitura em Portugal, porque de geração para geração, e aqui, claro, os professores são também fruto disso mesmo, o livro, a leitura, e em particular a leitura do texto literário complexo, não nos é familiar. Portanto, o que é que sobra? Sobra este problema que está por resolver e que cada vez se adensa mais, não é? Se aprofunda mais. As pessoas não leem, de facto. Nem querem ler, pois há essa questão, que também dizia a Luísa. Mas já agora eu queria lhe dizer também uma coisa. Eu penso que quando os professores têm que realizar viagens diárias de 200 km, 100 para ir para a escola e outros 100 para regressarem a casa, claro, eu penso que aí eles têm poucas condições para gostar e terem tempo de ler. E só para acabar, eu só queria colocar 2 questões. Um país em que as crianças têm o estômago vazio, eu não sei se eles têm apetência para compreender aquilo que leem e gosto pela leitura. Eu quero só dizer o seguinte, eu penso que na nossa história há algumas exceções raras de pessoas que provêm de meios muito desfavorecidos e que gostaram de ler e que se destacaram na leitura. Mas, quando o estômago está vazio, eu penso que o cérebro tem dificuldade em gostar de ler ou gostar de estar desperto para a arte ou ter sensibilidade para a música. Por outro lado, há uma outra coisa só e vou acabar com isto, que é, eu assisti uma vez há muitos anos a uma sessão que era Stress e Violência na Escola, em que uma das participantes era a Helena Roseta. E ela também ficou um problema, como arquiteta, é que as casas e os apartamentos onde as gerações onde vivem provavelmente não têm as mesmas condições que nós tivemos nas nossas infâncias e nas nossas adolescências. Existe uma sala comum onde há televisão, onde um irmão mais novo brinca, onde o outro faz outra coisa qualquer. Quer dizer, não há um espaço onde os alunos se possam dedicar à leitura. Portanto, há várias coisas. A situação do país, a situação das habitações, as deslocações e também ainda, desculpe lá, mas ainda não acabei com isso. Há outra coisa também que os professores, neste momento, e eu sinto, não por aquilo que eu vivi e vivenciei, mas por aquilo que os meus colegas atuais me contam, é que eles têm tantas tarefas burocráticas que o tempo que lhes sobra para o ensino, para a parte pedagógica,
não lhes dá para eles pensarem no aluno e para eles poderem ter um tempo também para eles poderem ler, porque são relatórios, são fichas, são coisas que lhes caem em cima e que eles não aguentam. Pronto, eu paro com isto e posso dar a palavra a outra pessoa, está bem? Muitíssimo obrigado, Luísa. Tem mais alguém querendo participar dessa nossa conversa nesse momento? Eu queria fazer uma provocação. Não sei se estava alguém antes de mim, não sei se a Cristina queria falar. Não queria? Não, eu ia lhe dar a palavra exatamente, ia desafiá-la uma vez que já está com o som ligado há uma série de tempo. Exato. Obrigada. Eu ia parabenizar, isto é uma palavra brasileira, mas dar os parabéns ao meu amigo António Carlos Cortês, comum completamente de muitos pontos de vista que tu expuseste aqui, e não poderias fazê-lo melhor. Se somos pessimistas, somos pelas razões forçadas de sermos pessimistas, não é? Agora, o que eu queria dizer é como é que se ultrapassa isto? Isto percebes, tu já estiveste no PNL, tens ligações com o PNL, tens ligações com o Plano Nacional das Artes também. Sim. Como é que se combate isto? Essa é a pergunta, Maria João, e acho que é uma excelente pergunta. Infelizmente, nenhum partido, não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Infelizmente, nenhum partido do chamado arco da governação, ou seja, o PSD, o PSD e o PS, nos irão chamar para podermos dar o nosso contributo. Mas eu acho que se eles falassem com algumas pessoas da sociedade civil, talvez algumas pessoas pudessem dar algumas ideias. A primeira, eu vou apresentar aqui 4 ideias. Aliás, estão para sair no público 5 artigos meus sobre educação e pós-pandemia, e nos últimos 2, 3 artigos eu apresento algumas soluções, não é só malhar e criticar, é também preciso apresentar soluções, e eu penso em 4 grandes eixos de ação que um ministro da Educação que fosse inspirado e inspirador poderia talvez propor, e quanto mais não fosse agitar as águas pardacentas do ensino, seja secundário, terceiro ciclo ou mesmo universitário. Uma primeira solução, ou uma primeira porta para possíveis soluções é esta. Acabar com os exames nacionais. Isto é, estes exames nacionais estão esgotados, não foram nunca uma boa ideia e devem ser as universidades, em função dos cursos e dos programas de cada licenciatura, a fazer a prova de admissão num intercâmbio, num trabalho conjunto com os professores do secundário e os respectivos departamentos desses professores que no secundário lecionam português, ciência, geografia e o mais que houver. E, portanto, uma prova bem feita seria aquela que, por um lado, avalia competências e conteúdos dos últimos 3 anos de ensino secundário ou talvez dos últimos 6, terceiro ciclo e secundário, e, por outro lado, projeta em exercícios de redação, por exemplo, na nossa área, e de análise literária, exercícios, enfim, ou propostas de textos em torno dos quais os alunos deveriam saber escrever. E, portanto, uma prova que fosse equilibrada, não muito extensa, e que pudesse, no fundo, servir 2 coisas. Como espelho do percurso dos alunos nesta transição que vai dos 14 aos 18 anos, 17, 18, e preparação do percurso que se segue, que vai sensivelmente dos 17, 18 aos 22, 23. Segunda, e portanto, acabar-se-ia com os exames nacionais e teria de haver um diálogo sério, um trabalho coordenado e bem feito entre universidades e escolas secundárias, sendo que a prova deveria ter a chancela do ensino superior. Por outro lado, segunda hipótese de solução, nada se fará e nada se faz na educação se as crianças e os jovens não estão na escola com gosto. É o gosto, é o prazer de estar na escola que pode motivar as crianças
a acordarem bem dispostas, porque vão ter aulas interessantes, porque vão ter aulas com liberdade e ao mesmo tempo com exigência e rigor. Mas aulas criativas, e a criatividade não é inimiga do rigor nem da exigência, bem pelo contrário. Isto pressupõe que a formação de professores deveria de facto mudar. Mas aqui tocamos numa corda sensível, e é a terceira saída, a terceira hipótese de solução, que a Luísa viu e sugeriu muito bem, que é esta, é que, tal como as crianças têm de estar numa escola onde se sintam bem, numa universidade onde os jovens percebam que estão a projetar os seus sonhos e a construir de forma pragmática os seus sonhos, porque não há mal nenhum em sonhar, agora é preciso realizar pragmaticamente esses sonhos, tal como os alunos deveriam ter uma escola onde este raciocínio, este cotidiano de linha de montagem se desfizesse de vez, e a escola fosse de facto para a formação, por um lado, de valores de cidadania, por outro lado, sobretudo, de autodescoberta da criança num regime de liberdade, num regime em que a criança é convidada a descobrir a sua vocação, e não ao contrário do que acontece hoje. Os nossos jovens adolescentes, os nossos jovens adultos, são todos eles, condicionados a escolher sempre áreas onde a única coisa que existe como critério é quanto é que se vai ganhar ao final do mês e que tipo de vida é que eu vou ter depois de tirar um curso de medicina, de gestão de empresas e o mais que houver. Ora, tal como os alunos devem ir para a escola e as universidades e sentirem-se bem, deveria ser assim, sem a pressão das avaliações, sem a pressão da competição com o outro, sem se sentirem muitas vezes falhos na sua personalidade, amputados na sua criatividade e na sua liberdade, porque tiveram de escolher qualquer coisa que a ideologia coletiva lhes impõe. Ora, tal como isso, também os professores deveriam sentir-se bem na sua pele, sentir-se bem enquanto professores. E aqui há uma questão que este país vai ter de resolver e que um ministro da Educação, que fosse digno desse nome, deveria, até em nome da própria pasta que ocupa, deveria chamar a atenção aos seus colegas de governo. Num Conselho de Ministros, o Ministro da Educação deveria ter a responsabilidade, a frontalidade de dizer um dos pilares deste país, de qualquer outro país, de uma comunidade democrática que se queira livre, é a docência, os professores. E nós não podemos ter professores bons se eles ganham miseravelmente. Este é um problema para mim, que é um ponto de honra. Nenhuma profissão pode ser aliciante se, na verdade, não há um reconhecimento, não é só simbólico, é efetivo. Os professores deveriam ser das profissões mais bem pagas, ordenados que se vissem, até justamente para poderem ter poder de compra para os livros, para frequentarem teatros, cinema, para comprarem revistas, jornais. E esta leva-me à quarta solução, absolutamente fulcral para mim, que é, e para tantos, que é desburocratizar o ensino, seja a nível do ensino superior, seja a nível do ensino secundário e de outros níveis cá para baixo. Uma quinta questão que eu não falei é que nós semeamos para a liberdade e para a democracia desde crianças. Ora, as nossas crianças estão desvitalizadas por um sistema de ensino que logo no infantil e na primária faz com que a maioria dos professores, muitas vezes, queiram logo instrumentalizá-las ou formatá-las através de fichas e fichas e fichas e exercícios e isto e aquilo. É demais. Eu acho até às vezes que é uma falta, não é só de bom gosto, é de mais puro bom senso. Ou seja, em termos curriculares, eu acho que na primária, Maria João, bastava ter 3 disciplinas. Matemática, música, português, ginástica. Era o que a Sofia de Melo Brainer defendia. Depois, no 5º e 6º ano, para além destas, acrescentavam-se outras 2. O inglês e o francês, por exemplo, porventura. E depois, claro, sim senhor, uma disciplina bem feita, bem estruturada de ciências da natureza, que podia englobar biologia, física e química, mas uma disciplina. Bom, e depois, claro, a mim parece-me fundamental que os alunos deveriam em Portugal ter latim. Sinceramente, acho que não fazia mal nenhum os alunos aprenderem cultura latina e latim, por exemplo,
ali no 5º, 6º ano, até ao 12º, resolvia N problemas. De cultura geral, desde logo, mas também de ortografia, de sintaxe, de semântica, de morfologia. Bom, e podemos não parar. Outra coisa a rever, na minha perspectiva, o famigerado acordo ortográfico, que é assassino, fruto de um critério meramente... enfim, disseram que era para uniformizar, mas separou mais do que uniformizou. Dá-se o caso de haver palavras em português hoje que levam à total confusão dos alunos. A palavra recepção perdeu a consoante dupla PT e o aluno lê num teste que vai ter de ir à recepção do hotel. Isto é muito grave. Ao passo que os ingleses ou os alemães, o inglês não é língua latina e, no entanto, manteve as consoantes duplas, reception, deception, inception. Quer dizer, mas, bom, e portanto, Maria João, tu tocas aí numa corda extremamente sensível que me leva a citar o Antero de Quental, que disse no século XIX, mais do que uma alteração de políticas, é urgente alterar-se em Portugal as mentalidades. Sem isso nada se fará. Este é ainda um país minado pela última palavra dos Lusíadas. Estrofe 156 do canto 10º. Inveja. E é um problema terrível que se vive em todas as áreas da vida coletiva, até dentro do seio familiar. E, portanto, Maria João, eu não sou o Freud, também não sou o Carl Gustav Jung, também não sou a Melanie Klein, mas este país precisa de uma marquesa e de, sei lá, psicoterapia, ou então de aulas de Reiki, não sei, qualquer coisa. Agora, do ponto de vista da educação, uma coisa eu sei, quando houver coragem de os partidos do arco da governação, se ainda houver arco da governação daqui a 5, 10 anos, tiverem coragem e vontade de chamar pessoas da sociedade civil e nós tivermos um ministro da educação, uma ministra da educação, que falem para os alunos e que tenham conhecimento da história do país, história da cultura, da literatura, das artes, e não sejam apenas e só técnicos, que é isso que nós temos tido, técnicos, pode ser que alguma reforma do ensino se faça apelando à dignificação da classe docente, porque só isso é que também pode funcionar, quer dizer, os jovens sentirem que ser professor é digno, é bem remunerado, dá uma perspectiva de vida aliciante. E depois, claro, os concursos não podem ser o absurdo que são hoje, de professores que são colocados a 300 km da sua casa, com um ordenado de miséria e a terem de pagar transportes e habitação e alimentação. Não pode ser. Ou seja, 47 anos depois do 25 de Abril, eu acho que Portugal melhorou em muita coisa, com certeza, também mais valia se assim não fosse, mas eu vejo que nos últimos 15, 20 anos há um retrocesso em várias áreas da nossa vida coletiva e receio que venhamos a passar na próxima década, por ausência de elites políticas culturalmente fortes, receio bem que venhamos a passar por um mau bocado, porque os nossos jovens estão aí e a fúria é latente, a indignação é óbvia, o ressentimento é mais que muito. Bem, Obrigada. Com essas palavras sensatas e essas ideias muito coerentes, eu fico com a sensação de que a gente teve nessa conversa um excelente ponto de partida, não só de boas conversas, quanto também de propostas reais para a gente construir uma sociedade melhor que interessa a nós todos, né? Eu acho que sim, Wagner. Até porque há um problema, desculpa, meu querido amigo, há um problema depois, há um problema depois que é urgentíssimo, não é? Urgentíssimo. Que é a questão da ecologia, quer dizer. Nós estamos, quer dizer, só uma classe política verdadeiramente humanista, no sentido de ter formação humana, formação naquilo que distingue até, na verdade, a civilização ocidental, e em particular a Europa,
de outras culturas, de outros blocos culturais, é que, na verdade, se este é um continente, um país, uma península, completamente desmemoriados, em que não há memória de nada, e a única coisa que sobra é o americanismo, então nós temos aqui um problema que é mesmo de cidadania, quer dizer, nós não podemos pensar que este planeta vai ser um país melhor, vai ser um planeta melhor, quando na verdade nós insistimos em erros sobre erros. E eu acho que aqui as humanidades de facto deveriam ser recolocadas no seu lugar original, e isto não tem nada de romantismo seródio, nada de romantismo seródio. Eu não sou como alguns, enfim, que até têm responsabilidades culturais porque escrevem em jornais de grande circulação. Eu não sou como esses que devem a sua vida à literatura e às humanidades e são os primeiros a dizer que elas não servem para nada. Eu acho isso tão hipócrita e triste que, na verdade, se nós pensarmos que é possível levar as pessoas a perceber que o livro e a leitura são importantes, porque o que está em causa, em última análise, é a nossa própria defesa como humanos e a defesa da nossa própria casa. A consciência cidadã tem que ver com a consciência ecológica. A consciência ecológica tem que ver com a consciência humanista. O homem é de carne e osso e espírito. Não é um técnico, não é um informático, não é um ser digital. Parece-me a mim. Ora, por isso tudo é que me parece que a escola, a universidade e quem trabalha nas humanidades deve, nos seus departamentos, a Rosa Oliveira, tu, Wagner, a Maria João, todos os que aqui estão, parece-me que é fundamental estarmos vigilantes e, ao mesmo tempo, actuantes quanto àquilo que nos querem sempre impor, que é aquela ideia de que as letras são tretas e de que não servem para nada. E muitas vezes isso é dito por colegas nossos, de modo enviesado, que para darem uma de show e de moda e de desconstrucionistas disto e daquilo, fazem figurões em grandes palestras, defendendo, pasme-se, o fim da literatura ou a transformação disso noutra coisa qualquer. Bom, eu insurjo-me contra isso e outras coisas neste país à beira-mar plantado e é isso, e é isso, e é isso. Não precisamos estar atento, penso eu, a duas questões. Uma é que nessa pandemia vendeu-se poucos livros, se consumiu mais cultura no mundo como geral, e a cultura foi a nossa companhia em nossas casas, né? Então, não podemos esquecer da importância da cultura em todos os momentos, mas em momentos tão difíceis como tem sido essa pandemia. E outra questão é a importância da cultura enquanto negócio, geradora de emprego, geradora de renda, geradora de soft power para um país e para, né, regiões. Então, justamente, quando tivermos essas noções todas bem equalizadas, creio que transformaremos as nossas realidades, transformaremos os nossos países, e juntando isso, essa consciência ecológica de fato, porque a consequência de tudo isso é a destruição do planeta, né? Sem dúvida, e destruição gradual, lá está, exatamente, quer dizer, dos edifícios culturais, do sistema de ensino, da justiça, dos sistemas de saúde. Viu-se agora com a pandemia, quer dizer. Foi justamente uma visão tecnocrata, instrumental da saúde, que levou a que num tempo de pandemia, a Europa, continente desenvolvidíssimo, não tivesse armas, cada país não tivesse, de facto, sistemas de saúde preparados para enfrentar aquilo que já se sabe há mais de uma década. É que a destruição dos ecossistemas leva, obviamente, à multiplicação e ao surgimento de vírus. E, portanto, esta lógica instrumental e imediatista de transformar tudo em negócio trouxe-nos até aqui. E isso parece-me que colide com uma outra tradição, a tradição de que fala o Elias Canetti, por exemplo, a tradição de uma Europa que no pós-45, mas ainda antes, no tempo das luzes,
quis construir uma coisa, meu Deus, tão utópica e, no fundo, afinal, tão necessária como os direitos humanos. E, portanto, se nós caminhamos sempre neste trilho do imediato, do lucro, do resultadismo, então nós não podemos esperar muito. E, enfim, eu tenho pena, porque gostava de andar num mundo que fosse, de facto, mais livre e mais consciente de uma coisa tão simples que é, como dizia o Robert Kennedy, nós somos todos humanos, e há um link entre os humanos que não pode ser destruído, seja em nome que Deus for. Então, o Deus dinheiro, muito menos, não é? Há um livrinho que eu gostava de deixar como sugestão no meu momento final de Marcelo Rebelo de Sousa, que é este. Eu tenho ele. É incrível essa história. Ok. É do André Chinfrim, O Negócio dos Livros, como os grandes grupos económicos decidem o que nós lemos. E, portanto, lá está. Enfim, poderíamos talvez acabar com poesia, já não seria mal, mas queria Vamos dizer... acabar com poesia, porque a poesia salva, né? Alivia a alma. Alivia. Não queria, no entanto, deixar de fazer uma sugestão, que é quase uma espécie de autoconvite, porque eu sou mesmo um bocadinho, sou muito... Enfim, tenho esta ingenuidade, não é? Típica de um jovem, não é? Que é assim que eu fico muito contente. Um jovem, é como o Luís Quintais, coitado, já tem 50 e tal anos e ainda dizem jovem poeta, ou pelo menos há uns anos diziam, e ele uma vez disse-me assim: poça, pá, não sei se é bom ou se é mau, pá, mas de facto, hei de chegar aos 60 e iam dizer o jovem poeta, o Luís Quintais. Pois bem, eu sinto-me também muito, muito, muito bem com isso, e portanto, posso ter o privilégio de, sendo jovem, defender algumas utopias. Uma das que eu defendo é esta. Quem quiser, eu suponho que tenhamos aqui professores, eu sei que a Maria João e a Rosa Oliveira são, mas haverá talvez outros, não sei. Temos a Alexandra. É? Então, eu estou disponível agora que estamos um bocadinho mais desconfinados e também eu já estou vacinado contra a raiva. Eu estou disponível para ir às vossas escolas ou universidades falar sobre poesia portuguesa, se considerarem que isso faz sentido. Dou só aqui uma nota, uma lembrança. Passam este ano 100 anos sobre o nascimento de Carlos de Oliveira, um poeta que quase ninguém conhece, talvez, enfim, ou pouca gente conhece. Ele não está nos currícula escolares, está em alguns da universidade, isso com certeza, mas num tempo como este, e a reboque desta nossa conversa, se acharem que faz sentido, eu terei muito gosto já tenho aqui uma ida ao Alentejo para ir falar também sobre estes temas, poesia, educação, mas estou disponível para ir aí à zona de Coimbra. Faço parte do júri do Prémio Fundação Inês de Castro e, portanto, terei uma reunião algures aí por Coimbra no mês de maio e, portanto, se quiserem, eu estou absolutamente disponível para ir aos vossos estabelecimentos de ensino, falar com os alunos e bom, tentar de alguma maneira passar esta energia vital, como dizia aquela canção, assim, até que a voz me doa, não é? Pronto, até que a voz me doa. Há de doer um dia, pois com certeza que isto não é sempre. Mas estou disponível e, portanto, é isso. A luta é mesmo essa, é pelo menos a minha. E, portanto, não sei se posso deixar aqui o meu e-mail. Quem quiser envia um e-mail ou então pedem ao Wagner. Eu estou absolutamente disponível para isso. Muitíssimo obrigado. E vamos, então, terminar com um poema. E assim... Eu já deixo aqui uma mensagem a todo mundo, tem outros professores também, eu vi o Paulo ali. Você é um ser criador, pensador,
tem vários novos projetos aí, vários novos livros. Então, assim, leiam você, né? Sugestão, quem não conhece um pouco a sua obra, que leiam você. Tem vários novos livros aí no prelo, prontos para sair. Sim. Certamente a experiência será enriquecedora. Deixo aqui, então, os meus sinceros agradecimentos a todas e a todos que estiveram com a gente até aqui. E fica a mensagem, vamos conversar, porque conversando a gente vai reconstruir os nós perdidos e construir novas realidades, né? Então, obrigado, Wagner. Encerra com você, muitíssimo obrigado, com a poesia. Só antes de dar a palavra ao António Carlos para a poesia, só para nós nos despedirmos efetivamente com a música da poesia, eu também queria agradecer a todos, queria agradecer ao Wagner pela simpática e competente moderação que fez, queria agradecer a todos os que estiveram presentes aqui e também no Facebook, e ao António Carlos. Muito obrigado. Muitos parabéns, eu partilho em muito aquilo que disse. Com certeza conversaremos para voltar cá a Coimbra, sim senhor. E pronto, e muito obrigada. Obrigada também à Aquarela Brasileira, que está connosco a organizar estas conversas. De hoje a um mês teremos cá a Maria João Cantinho também a conversar connosco, portanto podem entrar e podem continuar esta conversa que está interessantíssima, mas vamos terminar então com a poesia. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, pronto, vou ler aqui um poema da antologia A Dor Concreta, que foi publicada na coleção da Tinta da China. Tem esta capa retro, démodé, que assim é que deve ser. Uma coisa ultra lá atrás. Então, vou ler um poema, já que o Wagner é brasileiro e a Aline também, pelo que percebo. É isso? Sim. Não sei se há mais brasileiros, Chimariano, será? Assim, visualmente eu só estou vendo a Aline aqui. Mas temos a Sônia da Ilha da Madeira. Bom. A Madeira está a caminho do Brasil, portanto, ok. Eu vou ler então, Wagner, vou ler 2 poemas, não um, mas 2, porque um deles é muito pequenino e é como a injeção do Covid, não custa nada. Há um poema do livro O Nome Negro, que é de 2013, publicado na Relógio d'Água, e que se intitula A Poesia, e que é um diálogo com um poema de João Cabral de Melo Neto. Portanto, todos estarão lembrados do poema do João Cabral, Os Três Mal-Amados. E eu respondo ao João Cabral de Melo Neto com um poema que diz assim: A poesia abriu feridas na sua fusão de sílabas, em transferências dúbias, em transfusões sanguíneas. A poesia insurgiu a fala e remarcou terrenos e mudou-te os termos. É equação ou rio, ou rima ou solução. E fustigou teus dedos e cansou teus passos, e cegou-te os braços, e teus ossos fendeu-os. O teu olhar fendeu, e apontou-te o mar, esse globo ocular, e mostrou-te aos poucos os areais do ar. E, consoante os ritmos, fechou esses gritos, e é ferida certa, processual e fria, um cianeto claro, uma prisão liberta. E não é poesia. Portanto, isto é um poema de resposta ao João Cabral de Melo Neto, e para lembrar as minhas idas ao Rio de Janeiro... Olha, não, desculpem, vou ler um poema que me diz muito, também do livro O Nome Negro, de 2013. Então diz assim: Correntes. E tem na memória um poema do Luís Miguel Nava, que é um poeta que eu, enfim, é talvez também um dos meus mestres. É um poema que dialoga com um poema do Luís Miguel. Correntes. Dizes-me para não ficar preso ao passado,
mas o passado prende-me quando tento libertar-me. Remoinho, rede e labirinto, vejo vogar um corpo perto do molhe que separa as praias do meu tempo. Dizes-me isso, mas sinto, ao ver a corrente de fogo entre passado e presente, que é melhor parar, deixar-me ir, fixar na prisão tentacular das palavras, remoinho, rede, labirinto, o incêndio, a sede. Entre águas ínvias lentamente, há de a corrente decidir para onde irá seguir quem entre fogos vive o seu presente. E para terminar, dedico este texto, este poeminha, ao Wagner, lembrando-me então, agora sim, do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, em particular, ou melhor, de Niterói, e eu escrevi este livrinho olhando para o Rio de Janeiro, mas estando em Niterói. E diz assim: visto daqui, o rio infunde mágoa e não magia. O samba tem hoje um nevoeiro e o Cristo é mesmo estátua sem metáfora. Seus braços não estão abertos para nós, são só uns braços. É um verão inverso este. Em Lisboa, sim. Será o nome correto da estação esta que deste lado vivo. Atravessei a ponte que separa as margens. Gostaria de viver aqui, ou o Cristo, o frenesim, o caos, os corpos na praia, são ilusórias paisagens do que em mim um dia vivi. Pronto. É isso. Muito obrigado. Viva a poesia, viva os poetas. Oh, meu Deus, Wagner. E os leitores e leitoras. 25 de Abril. E viva o 25 de Abril, claro. Viva o 25 de Abril. A luta continua.